Oi, eu sou o Henrique e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das diferenças entre livro e filme do Ladrão de Raios. Bom, então para começar, O Ladrão de Raios é o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, do autor Rick Riordan, né? Fala sobre mitologia grega, assim como foi dito no vídeo anterior. Então, a primeira diferença assim, significativa quando você inicia o filme e você já leu o livro é a idade dos personagens. No filme, os personagens estão no colegial, ou seja, eles têm no mínimo 15, 16 anos. Sendo que no livro, uma das primeiras coisas que o Percy, que é o narrador no caso, ele fala é a idade dele, que é 12 anos. Essa diferença vai ser significativa lá mais pro quinto livro, né, que é o último. Nesse livro, a idade é uma coisa que vai importar. Né? Sem spoilers. Segundo ponto é a aparência de alguns dos personagens que mudou do livro pro filme. No livro, a Annabeth é descrita como uma típica menina da Califórnia, como diz o Percy, que é uma menina bronzeada e loira, certo? E ela tem os olhos cinzentos, misteriosos e tudo mais. E no filme, a Annabeth é morena e tem os olhos azuis, certo? Assim como o Jace lá, que deveria ter o olho dourado e tudo mais, o olho, às vezes, é uma questão mais difícil de mudar, enfim. Mas os olhos da Annabeth sempre são descritos como olhos cinzentos e tudo mais. Outra diferença que tem entre o livro e o filme é o personagem Grover. Que o Grover, ele é descrito no livro como sendo um personagem pequenininho, baixinho, desengonçado, magrinho e tudo mais. Com uma barba, tipo, bem ralinha, ou alguns fios, assim, de barba. E tem pequenos chifres. No filme, ele tem um porte mais ou menos atlético. A barba dele é mais espessa, assim, né? E o Grover do filme, ele não tem chifres. Que, no caso, lá eles dizem que é porque ele é um protetor júnior, enfim, mas ele não tem chifres. E no livro ele tem que ficar usando sempre um gorro assim pra não ter o perigo de aparecer os chifres dele. Mais uma diferença entre o livro e o filme é o Quirrell, né, que é o centauro. No livro é descrito como um corcel branco. E no filme ele é um cavalo, a metade de baixo, né? É um cavalo marrom. Então, sim, de branco para marrom eu acho que tem uma leve diferença. Uma diferença que é bem significativa para a história são alguns personagens que não aparecem. Eles, assim, não são nem citados durante a história do filme. No livro aparece o Sr. D, que é o diretor do acampamento Meio Sangue. Aparece a Clarisse LaRue, que é a filha de Ares, e o próprio Ares, que é o deus da guerra. Os três são personagens significativos no livro, e no filme eles não aparecem de maneira nenhuma. Uma coisa que é citada no livro é que mortais, sejam eles humanos, normais ou semideuses, até mesmo semideuses, não podem ver a forma divina de um deus. A forma divina de um deus, ela libera tanta energia que o humano que visse, o semideus ou o humano normal, seria incinerado no momento que visse a forma divina de um deus. E nessa cena, e nessa outra cena,
são vistos os deuses por vários mortais, sendo que não poderia, né, ver, porque senão morreria. E outra coisa, na primeira cena, que foi a cena do Poseidon levantando do mar e tudo mais, é um mero mortal normal, assim, que vê o Poseidon saindo do mar. Isso não poderia acontecer. Por quê? Existe a névoa. É algo místico que esconde as coisas do mundo dos deuses e tudo mais. Ou seja, tanto os deuses, quanto as armas dos semideuses, quanto os próprios monstros que aparecem na história e tudo mais, eles não são vistos porque essa névoa esconde. E a explicação que é dada é que, a partir da névoa, o humano ele vai entender o que aconteceu ali na cena que ele viu, que mesmo tendo o sobrenatural, ele vai entender o que o cérebro dele consegue compreender daquilo tudo. Ele não vai entender tudo, por exemplo, que é um ataque das fúrias, enfim, ele não vai entender isso. Ele vai entender só que o ônibus explodiu, enfim. Uma diferencinha assim que ela não é tão significativa, mas que pode ter uma explicação de por que eles mudaram. Esse detalhezinho. A senhora Dodds, que é a professora do Percy, no livro ela é uma professora de iniciação à álgebra. Ou seja, ela é uma professora de matemática, certo? No filme, ela aparece depois que ela escreveu uma frase de Otelo na lousa. Ou seja, lá ela parece ser uma professora de literatura. Por que teve essa mudança? Porque, como foi dito no outro vídeo, o Percy ele é um personagem que sofre de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, como ele sofre de TDAH, ele não consegue se concentrar muito bem nas aulas e tudo mais. E além disso, ele também sofre de dislexia. E naquela cena que aparece a senhora Dodds na sala de aula e tudo mais, ela pede pro Percy ler a frase que está escrita na lousa. E ele não consegue ler, porque as palavras saem da lousa, as letras saem da lousa e tudo mais. Foi uma forma de explicar para a pessoa que está assistindo o filme que o personagem tem déficit de atenção e tem a dislexia também, certo? Porque se fosse uma questão como foi tratado no livro, o livro é narrativo, então o personagem conta pra você que ele tem dislexia, que ele tem déficit de atenção. Mas talvez isso não seria uma abordagem muito legal, ficaria cansativo, ficaria monótono. Avançando um pouquinho também, quando o Percy chega no acampamento meio-sangue, o que acontece? No filme, o que acontece? Todo mundo já sabe quem é o pai dele e tudo mais, nananã. Ele já é levado para um chalé exclusivo dele. E até o Kieran fala que o pai dele construiu aquele chalé para ele. Ou seja, o pai dele já era determinado. E aí ali ele vai saber quem é o pai dele. Mas o resto do pessoal já sabia tudo. No livro, ninguém sabia quem era o pai do Percy. Nem mesmo o Percy sabia quem era o pai dele. E aí, quando as crianças meio-sangue são indeterminadas, ou seja, o pai ou mãe olimpiano ainda não declararam que aquela criança é filha deles, eles ficam todos no chalé número 11, que é o chalé de Hermes, porque Hermes é o deus dos viajantes e tudo mais. Então eles ficam todos no chalé de Hermes. Foi a partir daí que ele desenvolveu uma amizade com o Luke, né, que vai ser outro personagem significativo na história. Mas não teve isso no filme. Um outro ponto também, que assim é interessante, como eu disse, não existe no primeiro filme a personagem Clarice LaRue, a filha de Ares. E numa competição que ele sempre tem lá no acampamento, que é a caça à bandeira, o time do Percy era inimigo do time da Clarice. Ou seja, Pra fazer esse personagem ser contra esse personagem,
esse personagem deveria existir, certo? Mas ele não existe no filme. Aí o que fizeram? Fizeram o time do Percy ser inimigo do time da Annabeth, que é a filha de Athena. Só que a Annabeth, ela é do time do Percy no livro. E aí tem toda uma luta lá e tudo mais, e é a partir daí que o Percy vai ser determinado como filho de... Não vou dar spoiler. Uma última característica que é diferente entre o livro e entre o filme, na verdade são duas coisas, mas que elas são interligadas. Por quê? Vai tratar do enredo do filme versus o enredo do livro. Porque no livro, como se desenvolve a história? O Percy vai receber uma missão, e nessa missão ele tem que cruzar o país, ir até um determinado lugar para tentar convencer determinada pessoa. Não vou soltar spoilers aqui. Mas no filme, o que acontece? Eles fogem do acampamento e eles têm que ir em vários lugares para achar contas lá, que são como se fossem umas pérolas, para eles conseguirem depois sair do lugar lá que eles estão indo. E essa diferença de ele receber uma missão e ele fugir é o que dá uma diferença no roteiro, né? Mudou totalmente o rumo da história. Por quê? De um lado, ele recebe uma missão, ou seja, o diretor do acampamento e o diretor de atividades do acampamento dão essa missão para ele poder ir lá e tentar resolver as coisas que iam gerar conflitos no Olimpo. Do outro lado, ele foge do acampamento, ou seja, ele não teve permissão para sair e tudo mais, ele teve que sair escondido, certo? E aí, isso foi uma diferença que mudou totalmente o rumo da história. Bom, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, e é isso. Tchau!